Madrid e venceu por 3-1. Bom, ele chegou, torcedor do Santos Futebol Clube, desde já veio aqui para receber essa medalha aqui, que eu tenho certeza que será do agrado dele, do filho, da esposa, dos seus familiares, porque é uma medalha pesada, importante e valiosa. O Soré está entre os 10 melhores goleiros da história do futebol amador de Limeira. Essa história que eu conto nos últimos 20 anos. Então, parabéns, Sorezinho. Uma pena você não estar na festa, porque com certeza a alegria ia ser muito maior. A diversão também. Então, parabéns, meu querido amigo. Bem-vindo ao programa. Edmar, muito obrigado. Um oi para todo mundo aí. Desculpa o atraso, né? Cheguei na correria para variar. Para mim é uma alegria imensa estar recebendo esse prêmio, estar recebendo essa medalha. Significa muito para mim porque é um grupo seleto, né? É um grupo seleto. 20 anos de amador. Pô, é muita gente boa. Vou colocar a medalha. Que legal, Sorezão. Obrigado, cara. É muita gente boa jogando amador. Muitos parceiros, muitos amigos ao longo de 20 anos que a gente conquista, né? De conquista, muito amigo, cara. E a hora que eu comecei a ver as fotos do pessoal, eu tava viajando com a minha família. E eu ia chegar, eu cheguei na segunda-feira, cara. E o evento foi no domingo. A hora que eu comecei a ver as fotos de todo mundo, vendo uma galera que inclusive eu não vejo há muito tempo. Eu fiquei morrendo de vontade, falei pra minha esposa, eu falei, aí, olha só, era pra eu estar lá, era pra eu estar na festa, era pra eu estar junto recebendo a medalha, com certeza. Eu tô feliz já de receber, ter sido indicado, ter sido lembrado, e deve ter sido maravilhoso a festa com todo mundo lá, né? Com certeza. Alguma coisa... Ah, aqui voltou. Voltou, né? Viu, ô Soré, por que você ganhou essa medalha? Se eu te perguntar, se o repórter chega pro Soré e fala o seguinte, Soré, por que você está entre os 10 melhores goleiros? Qual seria a sua defesa? Literalmente a sua defesa. Vamos dar aquela entrevista básica de futebol? Vamos. Graças a Deus. Por alguns anos eu tive ótimos campeonatos e boas atuações. Agradecer aos meus companheiros. Agradecer a todos os meus companheiros, que sem eles e sem os times que me deram a oportunidade de jogar, a minha defesa sólida. Eu não tinha ganho. O meu treinador. Aos meus zagueiros que não deixavam chutar muito no gol. Isso é verdade. Eu falava pros caras, pô, na reza ali, Edmar, eu falava pros caras, meu, se você não deixar chutar, eu não tomo nenhum gol. Só vou tomar gol se deixar chutar. Os goleiros ficam assim, não chuta, sem falta, não deixa chutar, Pô, aí fica fácil, né? Soré, os times que você jogou, Santa Rosa, CRA... Santa Rosa, Santa Cruz... Oron... Olha isso. Depois eu joguei o H2S, pois um ano. Tem o time do Andres. Porto Real. Pô, muitos amigos eu fiz no Porto Real, que amigos que eu levo até hoje. O Andres é um deles, que é o que a gente chama de Belinha, apelido carinhoso. E aí terminei aí no CRA, onde eu também conquistei muitos amigos, cara. Que melhor ainda do que conquistar títulos e tal, o futebol amador, o amador já diz tudo, né? É o amor ao esporte, lógico. É o amor ao futebol, é o amor a esses... Porque a gente para de jogar amador, mas não para de jogar bola, né? A gente, insistente, o cara tá legal, gordo, cara. Tá velho e não para de jogar bola. Viu? A gente vai falar muito de campeonato amador, obviamente, mas e a sua internacional? Você que jogou no Leão da Paulista, você ficou preocupado após os 3-0, você pôs a mão na cabeça e falou, não vai dar. Esse ano não vai dar. Aí vai em Mirassol e ganha o jogo, Soré. Mas olha só, Edmar, se a gente pegar uma retrospectiva dos últimos dois... É verdade. Foi só ferro no primeiro rodada. Não é verdade? Na primeira... Nossa, e quando a gente chegou aqui... Você lembra do jogo? Foi uma estreia contra o Guarani, foi ano passado ou retrasado? 2020, 4-0. 4-0. Eu tava lá no Limeirão, olhei e falei assim, puta que pariu. Agora lascou o negócio. Aí... Quando chegou o jogo do Guarani, foi uma virada. Ponte Preta, foi uma virada, 2-1. Foi 2-1, porque a Inter tinha vencido lá em Bragança por 1-0, né? Gol de cabeça do Oliveira. E aí vem o jogo da Ponte Preta aqui, debaixo de chuva. No começo do jogo, acho que foi o Bruno Rodrigues que depois foi jogar no São Paulo, que fez o gol, logo no começo do jogo. Na hora que tomou o primeiro gol, todo mundo na arquibancada, a energia é essa. Time de Campinas vai ser dureza. De novo, né? De novo, Campinas. Aí tivemos uma virada e o campeonato melhorou. O ano passado perdeu também, não perdeu?
Ano Foi passado 0x0 com o Santos. No ano retrasado. 2x0, né? 0x0 com o Santos. 0x0. 0x0? Anterior a esse foi 1x0 pra Pra Ferroviária. Ferroviária e Ferroviária. Campinas. Então, o bom, o que foi legal? Preocupou na primeira rodada. Pô, Ô, tomar se 3x0 preocupou. em casa, preocupa. Preocupa a gente que torce. Eu torço pra caramba pro Leão, sou torcedor. Sou Raiz. sócio torcedor do time. Puta vida, eu pensei, agora esse ano vai ser difícil. Mas vamos lá. Viu? E a chave não tá uma chave facinho, né? Viu? Foca nele pra ele contar. Conta como é que foi a sua estreia na Internacional, que eu adoro. Eu tentei procurar da outra vez que você veio aqui pra eu colocar no meu canal do YouTube. O jogo que eu entrei no. Isso, Nossa isso. Senhora. Conta como é que foi. Rapaz, aquele jogo foi Essa demais. história é imperdível. O jogo contra o Et, Contra o de Jair. eu tava no Limeirão, no dia da quarta-feira à noite, eu acho que foi. Foi um dia de semana à noite, o Noite. treinador era o Polozzi. O time, a Paulista. maioria dos jogadores vem emprestado do Garça. Não, era Copa João Avelange. João Velange. 2000. Copa João Avelange. Se eu não me engano, era João Avelange. E o Polozzi era o técnico. Meu amigo Veio, Polozzi. veio um time do Garça, a maioria dos jogadores veio do Garça. Tinha o Reginaldo, que atacante, tinha- né? Tinha O gol fez Moreninho. 4 gols. É, cara, e o time tava legal, todo mundo animado, e nos treinos animados. Beleza. Valeri era o goleiro. Valeri. Valeri, que é meu amigo até hoje. O Valeri tá morando lá em Goiás. E aí começou o jogo. Pumba, Paulinho saiu na cara, 1x0 pra nós. Falei, tá feito. É hoje, é bicho no bolso. Goleiro não tem menos chance de entrar, ganha integral, né? Falei, é hoje que eu tô bonito, rapaz. E aquela torcida e tal, Valeri armou a barreira, pumba. O cara cobrou, gol. O Polozzi era um técnico bem calmo, bem tranquilo. Já chutou as garrafas pra tudo quanto é lado. Pôs a barreira do lado errado, é ou não é? Cara, eu era molecão, cara. Sabe quando você olha assustado pro cara? Você não sabe se você concorda, se você discorda. E aí deu 5... E tudo isso que eu vou contar pra vocês aconteceu em 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos do primeiro tempo. Outra falta. Ele já tomou. A gente tava do lado do Valeri, assim. Chegou. O cara foi bater a falta. Pumba, bateu a falta por cima. O Valeri foi pegar embaixo, a bola passou. 2x1. 2x1. De virada. E o Polozzi olhou pra mim e falou assim: entra no campo! Eu olhei assim, eu não lembro o nome do preparador físico da época, mas eu olhei pra ele e falei assim: ei, professor, colocando a luz, vai aquecer? Ele falou: você aquecer, ele muda de ideia, vai pro campo. Nossa. Ele não pensou, ele já mandou você fazer, vai pro campo. Cara, eu entrei naquele jogo, mas não deu mais 5 minutos. Falta de novo. Penalidade máxima, senhor Lica. Ai, meu Meteu Deus. aquele. Sabe aquele carrinho que ele gosta? Sei. É 15 segundos de carrinho rastando. Mas o Lica não fazia isso. Abre a valeta no gramado. As jogadas mais lindas do Liga que eu lembro é aquele, de carrinho. é aquele carrinho que começava na pequena área e arrastando ele roubava a bola do lateral e saía com ela em pé. Que a torcida assim, "Oh!" Era legal ver Pênalti isso do do Lica. Lica. Cara. Pênalti do Lica. Eu falei, nossa, na minha mente eu tava assim, cara, tô vendo, eu peguei. Agora me consagro. Eu me consagro. Olha, se eu tivesse acertado o canto, eu tinha pego o pênalti. Só isso, só esse detalhe. Só esse detalhe. Saiu na foto? 3x1, não saí na foto. 3x1. Se eu não me engano, no segundo tempo, nós fizemos mais um gol. Tava 3x2 e saiu uma falta da intermediária ali, cara. E sabe como as faltas já estavam toda estremecida, né? Eu olhei e fiz assim, abre a barreira. O Lica olhou pra mim, hoje eu não podia ter esse apelido, né? Mas os caras me chamavam de Minhoca, que eu era novo, magrelo, esquisito, né? Minhoca, você tem certeza, Minhoca? Só se for minhocão do Play Center. Minhoca, Minhocossu, né? Minhoca, você tá doido? Você já viu o que aconteceu no primeiro tempo? Eu falei, mas tá longe. Mas esse bolão era uma bola da Nike, acho que foi a bola mais horrível que eu já joguei na minha vida. O cara chutava ela, cara, a bola Não era fazia isso drible, aqui, ó. não, cara? Não, era Nike. Foi a primeira vez que eu joguei com bola da Que era Nike. CBF, era a Copa João É, Avelange, é. Porque o Paulista vinha com as bolas da pena, aquela bola de 6 gols, uma das melhores. Pô, Aí aquela bola top, aí é top. uma delícia. Mas essa bola da Nike era uma bolona, assim, amarela, com uns negocinho eu lembro verde, qual é. branco, era uma bolinha. Aí o cara uma foi bola pra esquisita, cobrar cara. de novo. A hora que bateu, pum!
A bola deu aquela, como diria na Várzea, aquela variada. Eu pulei, estiquei, a bola, pum, colou na minha mão. Meu pai fala até hoje, ele tava na arquibancada e fala assim, André, meu coração parou de bater por 15 segundos no caminho da bola no gol, porque o cara acertou uma baita de uma pancada. A hora que eu peguei e caí com ela no chão assim, eu lembro do Limeirão, silêncio e aquela respirada. Aí o pessoal bateu palma, mas assim, eu falei assim, meu Deus do céu, né? O Lica me deu um tapa na cabeça assim, minhoca do céu, você é maluco! Você é maluco, mas deu certo. Agora você ganhou o negócio. Falei, vixe Maria. Viu, você não podia ter mais sequência na Inter, não, Soré? Jogou pouco, rapaz. Você sabe, eu gostaria de ter tido, mas na época eu acho que mistura muita coisa. Mistura juventude. Você ser da casa. Você se impor, você ser limeirense algumas vezes. Isso, algumas vezes, você sem dificuldade. Todo jogador que é de casa sem dificuldade. Até quando eu saí da Inter, ficou muito esquisito. Porque eu saí, fui para um outro time que era emprestado, mas ninguém nunca mais me ligou. Eu também não fui lá. Aí você procura uma pessoa, na época o Osmar me levou para treinar no Independente, depois assina contrato, não assina contrato, faz os amistosos como titular. Aí, na época que eu parei, eu lembro desse goleiro que ele assinou. Se eu não me engano, tava eu, Gelson e Wagner. Olha, eu lembro do Wagner. E o Wagner era um cara que ele tinha uma história incrível no futebol. Eu lembro, poxa. Ele foi 7 vezes campeão paulista da A2. Exatamente, ele mesmo. 7 vezes campeão paulista da A2, ele tinha na época 35 ou 37 Jogou anos. no Sertãozinho, naqueles lados de lá. Ele tinha uma puta história. E chegou um treinador de goleiro independente, pensa num cara maluco. Eu já vi gente maluca, não vou falar que eu sou dos mais normais. Mas aquele cara era maluco, Edmar. Imagina um treinador de goleiro dando aula, dando treino, com a trava de rosca, aquela alta. Cara, ele não ia bater em ninguém, ele ia só chutar a bola. Uma trava dessa altura, eu falei, imagina o tornozelo desse cara no fim do treino, né? E ele tinha sido treinador de goleiro no Japão, não sei daqui, contava um monte de resenha. As resenhas eram divertidas, divertidíssimas. E quando o Wagner me contou a história dele, que ele tinha sido 7 vezes campeão, toda a trajetória, toda a carreira, ele era casado, tinha 2 filhos, o sogro dele tinha uma fazenda de avestruz, um negócio um negócio doido. E eu falei, e aí? Eu sou o sogrão dá uma bancada tal. Eu falei, caramba, cara, o cara eu vou jogar? 35, 37 anos, eu aqui com 20, rapaz. Eu lembro que eu cheguei em casa, sentei com meu pai e falei, pai, preciso conversar. Aquela faculdade que o senhor falou que o senhor ia me pagar, tá de pé? Porque eu tinha passado no vestibular, tava tudo ok. Eu falei, tá de pé a faculdade? Ele falou, tá de pé. Mas o que você tá pensando? Eu falei, tô pensando em parar. Aí contei a história pra ele, ele falou assim, eu vi alguns colegas que da Inter saíram. E se deram bem. E se deram bem. Outros, que foram poucos, assim, que se deram bem mesmo no sentido futebol, carreira. E outros que tiveram ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu falei, agora é a hora de tomar a decisão. Ele falou, você vai parar de jogar? Eu falei assim, de jogar não. Vou parar de ser profissional. Não se arrependeu? Não, nunca. Fez a melhor decisão da sua vida. Ela me chegou até onde eu tô hoje. Eu sou uma pessoa feliz. Então eu considero, dá pra ver, né? Considero que isso foi uma Você é decisão boleirão com acertada. B maiúsculo, não é? Mas muito, né? Porque a resenha do futebol que é gostoso. Todo ano a gente faz um jogo em homenagem ao Maé. Isso. E aí a gente vai, joga, junta aquela turma, depois faz aquele churrasco, aquela resenha, você senta, conversa com... Você tem a oportunidade de ver o que muitos fizeram. E aí eu fico mais feliz. E mesmo quando você, que nem eu fui lá fui convidado, fiquei extremamente feliz de ter convidado para jogar o jogo com o Elano, ter a oportunidade de estar jogando com caras que tem muita história aí de futebol, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, e aí você vê um pouco daquele meio e tal. Eu falo, não, cara, é legal, e é muito legal. E se eu tivesse uma carreira daquela, tinha sido bacana. Mas hoje, a minha vida, eu sou feliz, não trocaria não. Que legal. Então eu acho massa. Legal demais, né? Esse ano, em 2000, o Elano tava no aspirante da Inter, né? Não, acho que foi 99, né? Eu tava no aspirante. Tinha aquele campeonato aspirante. Porque depois ele foi... E esse campeonato eu joguei também, o aspirante. Então, não tinha, olha, Calu, era aquele time O time era bom, o aspirante era bom. Cebola, Fabiano Negreiro. Negreiro. Cara, tinha O Jura também.
O Jura lateral? É. Não, o Jura não. O Pô, Jura foi falando antes. nisso, você viu a entrevista do Jura, que ele falou que ele perdeu tudo com mulher, com noitada, que ele se arrepende profundamente de não ter guardado dinheiro pra curtir hoje. É. Ele O trabalha momento como que ele tá manobrista vivendo. de um estacionamento Que em Piracicaba, né? Eu lembro quando eu fazia A última jogo. vez que eu vi ele antes do. Em outubro, mais ou menos, eu vi o Júlia lá em Piracicaba. Eu encontrei ele num restaurante, ele tava. Eu acho que ele faz o bico nesse restaurante aí, mas ele tava trabalhando também numa escolinha de futebol de um amigo. Então, ele trabalhou no Guaçuano também. E eu lembro que eu era plantão esportivo da outra emissora, quando eu fazia Campeonato Paulista, a mãe do Jura sempre me telefonava pra mandar um beijo pro filho. Ele teve problema, a gente sabe disso. Ele jogou na Inter, O né? extra Fez uma campo Série dele A2 foi, na Inter, foi né? terrível. Não, jogou A1. Jogou um. Opa, o Jura foi campeão com São Paulo, campeão mundial. Na Inter. Na Eu Inter, sei, sim, é. mas ele foi campeão Não, mundial sim, com São sim, Paulo. sim. Ele é um cara que tem história no futebol, mas essa, Amigão do Pintado. e essa história. Ó, eu joguei com o Pintado. Quando ele jogou na Inter, eu tava na Inter. Olha, 2001, né? 2001. Aquele time que tinha o Edmilson, que era Nilson, bomba goleiro. do Pântano. O Nilson. Nilson Era o goleiro. Nilson, Cristiano Louco e eu. Cristiano, aquele careca. Cristiano, Belo goleiro. a gente chama ele de Cristiano Louco, depois ele acabou a carreira, se eu não me engano, no União Barbarense. Exato. E fez muitos jogos Aquele excelentes. time tinha o Caio, que era aquele jogador que foi Ah, revelado no no futsal, Grêmio, jogou no no Grêmio. Grêmio. Era Alex Rossi, Alex atacante. Rossi, atacante. Peraí, ó. Era aquele carequinha que chutava jogou- muito. Era Everaldo, aquele carequinha que Que, chutava que forte. ano jogou o Marquinhos? Foi nesse ano O Vitor também? Hugo subindo. Vitor Hugo. Que faz o gol contra o Botafogo na Ribeirão O Preto. Luiz Carlos Ferreira era o técnico da É. Inter. A Inter foi pra jogar em Ribeirão Preto contra o Botafogo, ganhou por 2-1 de virada, um gol antológico, Pimenta. O Vitor Hugo vai cruzar da esquerda, mete no ângulo do goleiro do Botafogo. Pois é, a gente teve uma sequência que goleou a Santista, goleou a Portuguesa, né? Aí já é 2002. Não, 2002 não teve os grandes. Mas Foi esse 2001. campeonato... Não, esse campeonato foi 2002, que era o Vico técnico. Não, acho que foi 2001. Opa, Que a teve Inter foi a- campeão do segundo turno. Sim, sim. Pode ver, ó, a Inter tinha Lúcio, Não, Fábio sim, lembro desse time. Zeni. Esse é te- outro Mas teve time. uma sequência 2001 ganhando da Portuguesa Santista e da Portuguesa no Limeirão. Ah, tá. 2001. Sim. Sim. 2002 também teve uma Teve, sequência. teve, sim. Que a O Inter... primeiro turno da Inter foi Terrível. Depois terrível. ela foi campeã do do segundo segundo turno. turno. E o Ituano foi campeão porque foi ponto Isso, corrido, era aquele né? time que É. tinha Fábio Zeni no ataque, Lúcio, era Leandro Tinha Smith, Paulinho. Leandro Smith, Calil, Sim. meia, Chicão, volante, O que veio do Freitas, Botafogo, volante, né? Guaru, meia. Sim, o O Galego. Galego. lateral. Isso. Você lembra o Marquinhos? Lembro. O Marquinhos que jogou, que jogou no Santos depois. Sim. Se não me engano, foi campeão em 2011 com o Santos, não foi? Foi. Na Libertadores? Eu não sei. Será que ele tava naquele elenco? Eu acho que Eu acho que ele estava naquele elenco. Não de- aproveitado, mas estava. Mas estava. Eu acredito, se não me falha a memória, porque algumas vezes a gente embola os caras de que ano. Você anos. fica. Porque cada semestre. Né, Paulistão mas é é uma difícil. vida, Copa Paulista ou Brasileiro Série D é outra vida. São outros, né? Muda tudo no elenco. E o Marquinhos jogou na Inter, foi esse campeonato? O atacante, você tá falando? O Marquinhos meia. Mar... Meia atacante, é que Ah, o que foi do Havaí. Que foi do Havaí, São é. Paulo, Marquinhos. Marquinhos. Jogou. ele, o Fábio Melo. Fábio Melo. Eu lembro até hoje. Ó, Fábio Melo. o nosso técnico naquela Fábio Melo, a gente pré-temporada era o Cuca. Chamava de Cuca. burguesinho, acho que ele era meio estiloso, Não, né? não, olha só. Foi a minha primeira pré-temporada. Que eu fui com o time, viajar e tal, né? E o Cuca era o técnico. 7 jogos o Cuca durou, né? Era o Cuca, o preparador físico era o Darlan Scolari, Darlan. que depois ele foi campeão mundial, né, na comissão técnica com o Filipão. Ele era sobrinho do Filipão. E o treinador de goleiros era o Passarinho. Marcos Passarinho. O Passarinho que hoje está no Sul. Tá lá no Sul. ele Não veio do fez Sul. ninho, nós entrevistamos Não fez ele aqui, ninho. não tem filho. Falei, o Marcos Passarinho fez ninho? Ah, não é o Marcos Passarinho. É o Marcos da Tailândia, o Marquinhos Domingues. Não. Papagaio. O Passarinho que eu tô falando é É o Carlos. outro. Eu sei qual que você tá falando. É o outro Marquinhos. Isso. E ele, o Passarinho, e aí treinando e tal. E o Cuca gostava da resenha, né? E eu lembro dos caras, né? Era a minha primeira ou segunda pré-temporada, ou eu não tinha ido na pré-temporada, mas treinava junto. Era uma coisa assim. E aí eu tava lá na pré-temporada no hotel, e a gente fazendo amistosos, e os caras falando, o Soares tá pegando muito, não sei o que lá, e você jogando. Eu falei, vocês estão iludidos. Você lembra do Éder Jacaré, jogar de zagueiro? Lógico. E o Éder tava tá no- desse tamanho, o Éder. Pastor, né? Nem vou contar a história sua, Jacaré. Queria que você O escutasse Éder isso. tá gigante. O Éder jogou no Velo também, ele tá gigante. E aí, tava no quarto eu, Éder e, se eu não me engano, o Marquinhos.
E o Marquinhos é calado, ele é totalmente reservado. Então a gente chamava ele de nhaca, porque bicho pra correr era uma nhaca. E aí, cara, chegamos. Nossa, era. Nhaca. O Jacaré assim, Soré, tá todo mundo falando de você, você pegou bem demais no amistoso e tal. Foi amistoso com a Caldense, parceiro. Dá uma segurada. Menos. Estrear no Paulistão é outros 500. Falei, mas você não conhece? Faltando uma semana pra acabar a pré-temporada, chega o time titular. Já era. Aí que chega os cobras, aí que chega os caras pra dar aquela encorpada. Que chega pra começar o contrato e terminar lá no fim do campeonato. Ó. Tem que ter logística pra pagar, né? Show de bola. Daqui a pouco mais som, né? O papo tá bom demais, 18